Boa noite a todos. Desculpa, fez falta o microfone. Depois é que eu vi que eu estou com outro de lapela. Em primeiro lugar, boa noite aos nossos mentores espirituais, aos amigos de casa, aos amigos aqui presentes, ao nosso palestrante de hoje, o Fábio. E no sábado, que muitos de nós tivemos a grata experiência de estarmos juntos, o Ricardo comentou comigo antecipadamente qual seria a palestra de hoje. Então, é aquilo que eu digo a vocês, eu procuro fazer sempre uma prece espontânea, o que vem, mas o tema me calou fundo e não sei nem se eu vou conseguir fazer a leitura do poema como deve ser feito. Mas eu acredito que todos nós já passamos ou conhecemos alguém entre as grandes dificuldades desse mundo de expiação e provas. Uma das grandes lutas que nós temos são com as demências, né? E dentre as demências, o Alzheimer é uma demência que fala muito em cada um de nós. E pesquisando ontem na internet, não sabia que tem um poema do Alzheimer. Isso também bate muito comigo, com a perda do meu companheiro, porque por mais que a gente tenha tentado cumprir a missão, depois que a pessoa se vai, a gente sempre fica pensando, será que eu fiz tudo que poderia? E lendo isso aqui, acho que eu fiquei devendo um pouquinho. Mas o importante é termos um momento como esse para nós refletirmos, para nós aprendermos, para nós melhorarmos e para nós entendermos a razão dos porquês das nossas vidas. É de um... Pois não. Com certeza. Com certeza. Tá? É de um autor desconhecido, não sei o quanto ele vai casar com a palestra de hoje, mas ele tem um significado muito grande para nós que passamos por essa jornada. Poema do Alzheimer. Não me peça para lembrar, não tente me fazer entender, deixe-me descansar e saber que você está comigo. Beije minha face e segure minha mão. Estou confuso além da sua compreensão. Estou triste, doente e perdido. Tudo que sei é que preciso que você esteja comigo a todo custo. Não perca paciência comigo. Não xingue, nem maldiga meu pranto. Não posso evitar o jeito como estou agindo. Não dá para mudar, ainda que eu tente. Basta lembrar que eu preciso de você. E o melhor de mim já se foi. Por favor, não deixe de ficar ao meu lado. Dê-me seu amor até que minha vida se acabe. Desculpa, pessoal, ainda é recente, mas a gente sabe, a gente coloca em prática aquilo que aprende. O plano espiritual o esteja acolhendo, assim como a todos aqueles que partiram por demência, por Covid, por guerras, por dor, por suicídio, por falta de esperança,
por desacolhimento. E que nós, nesta curta jornada, possamos entender a todos aqueles que nos procuram, na alegria e na tristeza, e que possamos nos acolher com uma palavra, com um abraço, com um aperto de mão, com um olhar, com um batom e com um sorriso no rosto. E assim seja. Tá. Desculpa, às vezes escapa. Ah, não, gostei tanto disso que eu ia até levar para casa. Eu não vou colocar porque eu vou ser rápido. Então, hoje nós temos uma palestra do Fábio. O Fábio é um companheiro nosso de muitos anos aqui da casa. E só para situar, né, em 2018, não sei se o Fábio vai lembrar, na revista Exame, saiu uma matéria sobre o cérebro como o ponto final, né, do conhecimento humano, né, a fronteira final, melhor dizendo. E colocando ali algumas questões da plasticidade do cérebro e que o cérebro ele pode ser treinado, né? E outro dado interessante é que nós aqui no Brasil, até 2030, os maiores de 65 anos serão em maior número do que os jovens. Então, é um dado estatístico, mas que traz para nós uma reflexão muito grande, porque os idosos são os que estão mais suscetíveis às doenças, às demências, né? E hoje também é uma preocupação mundial, porque muitas famílias são afetadas pela doença, né? E economicamente também é um caso muito interessante nessa matéria da revista Exame, porque muitos filhos, filhas, irmãos param de trabalhar para poder cuidar dos doentes, né, dos que estão com demência. Então, o Fábio, ele tem um projeto, algo grandioso, né, Fábio, do ponto de vista, né, do cuidado, né, com essa população, e ele é muito bem-vindo hoje para falar para nós um pouco sobre esse projeto. Por favor, Fábio. Boa noite. E aí? Boa noite. Eu não sou do Instituto Gera, tá? Eu sou Fábio Ota, da STM, que é uma escola, começou como uma escola de desenvolvimento de games para crianças em 2014. E a gente tinha um modelo de negócio que a gente cobrava assinaturas. Em 2015 eu comecei a trabalhar com os idosos. E esse modelo a gente mudou para que a gente faça parceria com instituições, ONG, OSCs, e o Instituto Gera é uma ONG. Eles conseguiram um edital parlamentar, e daí com essa verba a gente consegue levar a palestra, levar o programa para vários lugares gratuitamente. Daí, estou falando, eu sou o Fábio Ota, da SGame. E em 2015, eu comecei a ensinar os idosos
a desenvolver videogame. Daí eu percebi que antes de desenvolver videogame, eles precisavam aprender a jogar. A gente teve uns casos muito engraçados, porque a gente falava, eles começavam a desenvolver, a gente falou, testa, mas não está andando, não mexe. Não, o que mexe é um desenho animado. Videogame você vai ter que pegar em algum lugar e jogar. Daí eu comecei a pensar, nossa, isso aqui eu preciso melhorar. Só que assim, eu não queria só o videogame por videogame. Eu queria que isso fosse um trabalho cognitivo para melhora cognitiva e prevenção do Alzheimer. Como que a gente começou isso? Em 2013, não foi 2018, hein? 2013 saiu na revista Nature, uma revista científica americana, e eles fizeram um teste com idosos e os benefícios permaneceram por até 6 meses. E lá eles descobriram a plasticidade do cérebro. Perceberam que a plasticidade do cérebro não tem idade. Então, como o Ricardo falou, nós não temos idade para aprender, para deixar de aprender. Então, aquele negócio de que ele está velho, para de estudar, para de fazer, não existe. Isso aí já tem cientificamente comprovado que se a pessoa não tiver uma doença grave, ela consegue aprender com 60, 70, 80, 90 anos e vai 100 anos e vai por aí. Teve uma aluna minha aqui, ela chegou para mim e falou assim, por quanto tempo eu vou ter que ficar aprendendo e treinando? Por quanto tempo você quer? Uns 2 anos. Quantos anos você tem? 71. Legal, Luzia. Eu perguntei para o senhor do lado, né? Seu Mário, por quanto tempo o senhor quer aprender? Enquanto eu puder, eu vou aprender. Quantos anos o senhor tem, seu Mário? 93. Daí eu falei para a Luzia, então, com mais 2 anos, você não chega na idade do seu Mário desse jeito. Com qualidade de vida, conseguindo fazer e conseguindo aprender, querendo aprender mais. E quando a gente começou, entrou muito aquele negócio de que videogame é coisa para criança, né? A maioria olha assim, mas videogame é coisa para criança. E daí saiu uma reportagem da gente falando que videogame é coisa para criança. A gente pensa que videogame é coisa da meninada, né? Mas olha, uma pesquisa mostrou os benefícios de ensinar técnicas de desenvolvimento de games para idosos. Trabalhar na elaboração dos jogos melhorou a coordenação, a memória, a agilidade mental e o raciocínio lógico dos participantes. Dona Satiko não imaginava que poderia ser tão divertido. No começo parecia difícil, mas os benefícios... Criamos o jogo, jogamos em casa e achei muito interessante, viu? Seu Said ficava em casa, quase sem atividades. Foi aí que decidiu fazer o curso. Agora, depois de aprender, virou instrutor de outros alunos. Eu saí atrás para dar uma ajuda. O desafio desta aula não é só jogar. Os alunos estão aprendendo a criar os games. Na primeira aula, eles já descobrem como fazer este joguinho, em que a bola vermelha não pode cair. Além da diversão, o aprendizado pode ser uma ferramenta poderosa para a preservação de funções importantes do cérebro na terceira idade. Um estudo realizado na Unicamp com alunos com mais de 65 anos comprovou isso. A pesquisa dividiu 55 idosos em 2 grupos. O primeiro aprendeu somente a jogar. O outro também descobriu como desenvolver os jogos. Segundo os resultados do estudo, aqueles que tiveram o desafio maior de criar a brincadeira apresentaram melhora na memória, mais concentração e, consequentemente, aumentaram a qualidade de vida. O professor explica que a elaboração dos jogos faz com que a coordenação, a agilidade mental e o raciocínio lógico melhorem. Uma melhora muito mais significativa. Então a gente conseguiu colocar na pesquisa que jogar faz bem, sim, apesar de muitas pessoas falarem que não, jogar faz bem, dependendo dos jogos que você utiliza. Desenvolver games faz, assim, é melhor ainda.
O presente de Natal da vovó moderna para os netos já está garantido. Eu falei para eles, agora a vovó vai fazer outro diferente, você vai ver. Aí eles ficaram muito felizes. E a gente também, né? Parece que rejuvenesce um pouco a gente, né? Então, A gente pensa que videogame é coisa da meninada. vocês querem ver de novo? Não, né? Pode pular. Esse treinamento, ele tem estímulos cognitivos. Em 2020, até 2020, a gente ensinava no computador, que foi a pesquisa que a gente fez em 2016, 2017, tanto é que aparece todo mundo com computador. Em 2018 a 20, a gente começou a desenvolver um aplicativo chamado Cérebro Ativo para todo mundo poder usar no celular. E a gente teve que criar as aulas online. Hoje está todo mundo online, até aqui está todo mundo online. Em 2020, praticamente só as empresas que usavam, e a gente começou a utilizar. Daí a gente pega e vê no primeiro desafio, quando a gente foi, 2015, e até hoje, quais foram os maiores desafios, os maiores problemas que nós tivemos e que os alunos tiveram? Vocês têm alguma ideia? De aprender a jogar, desenvolver videogame? Qual o maior problema? Mexer no computador? O que mais? Também, nomes das coisas? O que mais? Pode falar, não tem certo e errado, tá, gente? Mais alguma coisa? Ninguém tem medo de mexer nessas coisas no computador? Ninguém tem problema com isso. Bom, vamos lá. O maior problema que a gente encontrou desde 2015 até hoje foi o preconceito de nós com nós mesmos, de que nós não somos capazes de aprender. Quando você fala em videogame, pessoas pensam, isso é muito difícil para mim, nunca joguei, é coisa de criança, já estou muito velho para aprender, nossa, isso aqui vai me dar uma dor de cabeça, eu não tenho tempo para aprender, tempo para fazer um monte de coisa, tem para aprender, para treinar, não. Esse foi o nosso maior desafio e é o nosso maior desafio quando a gente começa a treinar os grupos, que é vencer esse preconceito. Vencer o preconceito de que nós somos capazes sim. E por isso que eu coloco aquela pesquisa logo no começo, para mostrar cientificamente, já está comprovado que nós temos condições de aprender sim, independente da idade. Então é um preconceito nosso. Uns vão aprender mais rápido, outros mais devagar, mas todos conseguem aprender. Só que a gente tem um erro. O erro que eu coloco é uma oportunidade de aprender. Aqui eu tinha um monte de aluno treinando, errando. Só que essa senhora fez 75 anos, ela falou, 77, ela queria levar um bolo na aula. Eu falei, pode levar. Ela falou, pode? Eu falei, pode, só se a gente cantar parabéns. Daí foi uma festa lá e ela colocou, mas assim, o erro, ele é uma oportunidade de aprender para a gente quando trabalha com videogame. Só que a maioria de nós, tirando a Roberta, que é mais novinha, tem a educação tradicional. A educação tradicional é punitiva. A educação tradicional é punitiva, por quê? Se você erra, você é reprovado, você não passa no vestibular, você quebra alguma coisa, e daí os mais velhos ainda, a gente tinha que levar o boletim de notas para a mãe assinar. E se tivesse um vermelho, podia até apanhar, ficar de castigo, e ouvia, pô, você só faz isso na vida? Por que você não consegue tirar 10 em tudo? Não é? E daí isso gera o quê? O medo de aprender, porque você está aprendendo com medo de errar, não para aprender, você tem medo de errar. Você vai para uma prova com medo de errar porque você pode ser punido. Vai para um vestibular com medo de errar, porque você tem que passar. Isso tudo a gente tenta mudar a cabeça das pessoas. O erro tem que ser uma oportunidade de aprender. Quando você erra, você tem que saber rir dos seus erros. Errei, sim. Vou perguntar para o colega do lado, como que eu faço isso? O que eu faço melhor?
Como que eu arrumo isso? E daí sim você segue adiante. Isso é o que a gente vem trabalhando nesses anos para as pessoas pararem com esse medo de errar. Então a gente começa a trabalhar algo melhor para que a gente consiga saber errar e saber aprender com esse erro, seguir em frente. Então não tem aquela, vou ser reprovado. Até quando eu tenho que aprender? Nós temos que aprender até o resto da vida. Porque sempre tem coisa para aprender e sempre a gente aprende coisa nova. Então isso a gente coloca muito e o videogame proporciona isso. Porque o videogame te dá um prêmio quando você ganha, quando você perde, fala, perdeu, tente de novo. Perdeu, tente de novo. Isso a gente não tem na vida real. Errou e quebrou. E você, não é? Então a gente coloca isso, assim, o videogame, errei, como que eu faço melhor? Se eu não souber, eu pergunto para o colega do lado, eu vou para as outras pessoas, mas eu vou fazer. Eu quero fazer e eu quero fazer por mim. E tem que ter uma integração. Integração com jovens, entre as pessoas, que a gente fala que é integração intrageracional, essa integração social entre nós é muito importante. O SPI tem a reunião, tem as palestras, tem tudo. Mas o que é importante é as pessoas estarem juntas. Elas estarem conversando, estarem juntas para eu poder conversar com um, com o outro, socializar também. A gente perdeu muito isso na pandemia. E na pandemia teve muita gente que declinou muito rápido. Tem estudos que mostraram que o pessoal caiu muito rápido. Jovens principalmente. Claro, os idosos sofreram, mas os jovens sofreram até mais. Os jovens saíam para balada, faziam um monte de coisa e de repente eles não podiam mais sair. Então isso afetou a cabeça de muita gente e a gente tem que começar a trabalhar em cima. E a gente fala de integração intergeracional. Por quê? Quando você trabalha com videogame, você pode falar com a sua netinha ou seu netinho sobre videogame. Então, por favor. Essa é uma aluna nossa que a netinha falou assim, eu estou com um problema no videogame. Ela foi assistir a nossa aula junto com a avó. Falei, pergunta para sua avó. Imagina, minha avó vai ensinar? A avó ensinou. E ela estava jogando. Só tem um probleminha aqui que o filmador fui eu, e eu me empolguei e cortei na hora que elas estavam comemorando, eu fiquei emocionado, eu cortei e fui comemorar com elas. Por quê? Porque a netinha ficou tão contente, falou, nossa, avó, a senhora sabe, que legal, poxa. Agora o que ela faz? Essa aluna vem e fala assim, sabe, toda hora minha netinha fala assim, ó, tem um jogo novo, esse a senhora não sabe, mas ó, vamos fazer juntos, vamos conversar. Vamos nos integrar. Então a gente usa o videogame, assim, não é aquele negócio, poxa, tá lá, não quero mais. Teve uma aluna nossa, que eu estava mostrando o jogo do Mario e do Luigi. O Mario fica com uma roupa vermelha e o Luigi com uma roupa verde. Ela olhou e falou assim, nossa, por isso que meu netinho queria uma roupa vermelha. E eu falava, imagina, por que você quer uma roupa vermelha? Do Mario. Ela foi, na semana seguinte ela voltou e falou assim, eu não acredito, eu falei assim, quando tiver a festa eu vou de verde igual o Luigi. Nossa, vó, ela conhece? Peraí, ó, tá vendo? O Mario é vermelho. Então você se aproxima, porque é a linguagem deles. Você não vai querer falar de história da Mesopotâmia, ele não vai querer. Agora você fala do videogame dele. Olha isso aqui, vamos, uma forma de nos aproximarmos das crianças também. E daí nós criamos o programa Cérebro Ativo com esse aplicativo chamado Cérebro Ativo. Ele está disponível na App Store e Play Store, para quem tem Android. Ele tem uma parte gratuita e tem uma parte paga. Aqui eu já tinha comentado com o Ricardo, eu vou deixar uma senha para vocês usarem gratuitamente por 3 meses sem pagar nada, mas a gente vai, se quiser, a gente vai marcar outro dia. Hoje é mais para apresentar. Daí a gente tem vários desafios. Ele trabalha memória, raciocínio lógico, atenção, velocidade, só que velocidade não é
coordenação motora fina? É velocidade de processamento do cérebro. Você lê uma palavra, o cérebro processa e você tem que digitar. As pessoas acham que é só o dedo. Não, é o cérebro que está funcionando, está trabalhando. E consciência corporal. Eu vou explicar para vocês o que é. Só que quando a gente faz para idosos, a gente falou para idosos, para 60, e agora a gente puxou já para 50, porque a prevenção tem que começar antes. Você não começa assim, semana que vem eu viro idoso. Então, semana que vem eu paro tudo, viro? Não, eu tenho que me preparar antes, certo? Daí a gente coloca jogo de memória, por exemplo. Só que o jogo de memória, ele está num supermercado, ele vê uma lista, e ele vai seguindo item a item daquela lista. Qualquer pessoa sabe, acredite, que tenha ido no supermercado. Eu já fui. Ficava 3 horas lá. E aí minha esposa falou assim, você demora 3 horas no supermercado? Eu falei, porque você fala, pega um tomate, eu pego um tomate. Pega um refrigerante, eu vou lá, pego um refrigerante. Pega um pepino, eu vou lá, pego um pepino. Pega eu vou lá e pego. Por que você não junta tudo? Não, porque eu sou marido obediente, eu sigo exatamente o que você mandou fazer, eu vou lá e fico 3 horas. Ela começou a planejar melhor para me ajudar e ela começou a fazer grupos, legumes, frutas, laticínios. Aí eu comecei a demorar menos, 1h30 só. Porque ainda chega no tomate, eu tenho que ligar para a avó, tem 5 tipos de tomate. Qual deles? É o tomate italiano. Tá bom. Eu vou, pego o mais bonitinho e levo para ela. Assim, mas tá molho, tinha que ser aquele molho. Aquele parecia estar estragado. Não, aquele que é bom para molho. Tá bom. Mas o que acontece? São coisas do dia a dia. A gente vai treinando, mas com coisas do dia a dia. Atenção, é só dar comida para o gatinho. Aparece um petisco, você bate no gatinho, coloca para o gatinho. Aparece outro, você coloca lá. Só vai colocando a comida para o gatinho. Daí ficam lá 3 gatinhos, depois 4, depois 5. Isso é para treinar a sua atenção e concentração. E daí tem as pessoas mais certas que falam assim, começa pelo branquinho, vai no malhadinho, vai no... Tá. Aí chega uma parte que os gatinhos ficam todos da mesma cor. Para você treinar a atenção mesmo. Imagina se eu chegasse aqui, falasse para o Ricardo, falasse, eu vou dar uma aula aqui sobre resolução de problemas, memória recente, memória operacional, memória semântica, associação e reconhecimento, palavra escrita versus imagem, memória espacial, percepção visual, atenção focada e seletiva. Não iam deixar eu vir aqui, né? Falar assim, esquece. Tudo isso são coisas que são treinadas dentro do videogame, coisas que a gente viu com a nossa equipe de pesquisa e treinou para desenvolver. Então, tem aqui ó, da atenção, pode... A velocidade de processamento do cérebro é um carinha que aparece uma palavra e ele tem que digitar embaixo. Ele vai correndo, vai correndo. E não apareceu aí, tem um cocôzinho, que se não apertar ele escorrega. Mas ele não cai, tá? A gente não queria deixar ele correr, ele só dá uma escorregada. Pode ir. Raciocínio lógico. Você tem lá um jardim, e tem os vasos e tem que colocar a planta, o vaso dentro da parte marrom. Você só empurra os vasos e vai colocando. É um jogo de raciocínio e planejamento. A consciência corporal que eu falei, ela usa realidade aumentada. Não sei se vocês sabem o que é. Realidade aumentada ficou muito conhecido quando apareceram os Pokémon Go, que saía todo mundo correndo atrás de um Pokémon assim, e você jogava a câmera. Como esse jogo foi feito para idoso, nós não vamos deixar nenhum idoso ser atropelado. Você senta, coloca o seu celular na frente e você se vê dentro do jogo fazendo exercício de alongamento, de ombros, exercício para a vista, de respiração, porque tudo isso ele é necessário para você dar uma desestressada. Se você ficar mais de 1 hora no celular, você vai ter dor de cabeça, vai ter dor no pescoço, dor na coluna. Então a gente dá uma pausa e fala para ele sair e fazer isso com a consciência corporal.
E a gente registra humor, progresso. Vou pular esse, pode pular. Ó, pode pular mais um. Humor, memória e sono. A gente fez uma pesquisa e colocou isso para ser automonitorado. Por quê? Em 2020, a gente começou a testar os wearables, que são aquelas pulseiras. E a gente viu que aquelas pulseiras eram muito caras. A gente não ia conseguir atingir toda a população com aquelas pulseiras. Tem as pesquisadoras nossas que falam que, assim, que o automonitoramento também funciona. Você falar como foi seu sono, como está seu humor, como está sua memória. Você vai e coloca, hoje eu dormi 5 horas, dormi 4, dormi 3, tudo. E o pessoal sempre fala assim, e se ele quiser enganar? Ele vai enganar quem? Ele mesmo. Então, é para ele, para você. E daí a gente tem isso para que a pessoa possa compartilhar. Aquele enviar é para compartilhar com o médico ou com a pessoa que você queira. Por quê? Você pode chegar num geriatra, e a gente conversa muito com os geriatras, e eles falam assim, a pessoa vem para cá e fala assim, estou com problema de memória, será que é Alzheimer? A gente percebe lá que ela não está dormindo bem faz tempo. Eu acordo 5, 6 vezes para ir no banheiro. Será que não é um problema de bexiga? Será que não é outro tipo de problema? Então vamos tratar essa parte, bexiga, de repente até usar uma fralda geriátrica. Por quê? Porque vai te dar uma qualidade de sono melhor e uma qualidade de vida melhor. Então você começa a trabalhar tudo isso para ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente coloca tudo isso e vai tendo os outros relatórios e a gente quer chegar nisso. Num receituário médico, utilizar o aplicativo Cérebro Ativo 3 vezes por semana, de 20 a 30 minutos. Sempre quando eu falo isso, tem um monte de risadinha, né, que o pessoal fala. Eu dou aula no Instituto Sírio-Libanês de Pesquisa, no curso de pós-graduação em geriatria. Eu falo isso para os médicos. Eu quero chegar nesse ponto, que vocês receitem os pacientes isso. Mas por quê? Porque se a pessoa tiver um AVC, você vai receitar para ela andar 3, 4 vezes por semana de 40 a 50 minutos, não é? Por que não fazer a prevenção? A gente fala muito em prevenção física e a prevenção mental. A gente tem que trabalhar com isso. A gente quer chegar nesse ponto. Tudo isso que eu falei, a gente vem desde 2015 testando, validando em pesquisas. A primeira foi na FAPESP, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, onde saiu aquela reportagem que a gente mostrou e comprovou os benefícios do nosso programa, da memória, concentração, qualidade de vida. Na Unifesp, junto com a equipe de medicina preventiva, a gente testou com 160 idosos, 80 jogando o nosso jogo e 80 fazendo Mindfulness. Mindfulness já está muito consagrado, já todo mundo sabe dos benefícios. Os idosos que fizeram os nossos jogos melhoraram mais em concentração, planejamento e raciocínio lógico. Os idosos que fizeram Mindfulness melhoraram mais em qualidade do sono. A gente apresentou o resultado dessas pesquisas no Congresso Internacional de Gerontologia da USP no final do ano passado. Eu e a Ana Bonilha, que é a gerontóloga. A gente mostrou para eles assim, então, o que é importante? Qual é o mais importante? Os dois. Os dois, mais uma atividade física, mais a parte nutricional e mais a parte de socialização. São 5 pilares que, se você fizer isso, você pode ter uma vida mais saudável e uma longevidade com mais qualidade de vida. Aqui estão só instrumentos, pode passar, porque é para aula, pode passar também. Aqui, no ano passado, nós fizemos um programa lá no Parque Tecnológico de Santos. O que chamou a atenção? Os idosos de Santos estavam muito bem fisicamente. Quando a gente foi falar com eles, viu, estavam muito bem, parados, a maioria assim, não, levanto 10 quilos aqui, faço muito bem. Só que a gente usou um instrumento
chamado MOCA, indica o comprometimento cognitivo leve quando é abaixo de 26. A média deles estava em 22. Quer dizer, eles estavam com comprometimento cognitivo, sim, apesar de aparentemente estarem bem. Depois de 6 meses, a gente fez de novo, eles fizeram o nosso programa e depois de 6 meses eles foram para 25,7, quase chegando no ideal. O que mostrou isso? Que o nosso programa é sensacional? Não. Mostrou que eles não tinham um declínio por causa de saúde, de problema de doença. Eles tinham por falta de estímulo. A partir do momento que eles foram estimulados, eles conseguiram melhorar mais. E daí, isso a gente começa a mostrar que sim, você consegue em qualquer idade. A mais velha daqui tem 92 anos. Foi a média lá que a gente colocou. Aqui, só colocando a Carla, né, na nossa equipe, ela é mestre em fisioterapia, especializada em saúde mental. A Ana Bonilha é doutora em saúde coletiva pela Unifesp. Elas que conduziram os testes lá. Eu não posso fazer nada, eu sou só de TI. Eu não posso fazer esses testes, eu só falo o que aconteceu. Aqui uns prêmios que a gente ganhou. O que chama atenção para a gente, que eu acho legal, é o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade. A gente ganhou esse ano pelo 3º ano consecutivo na categoria Pessoa Idosa. No primeiro ano foi com o programa, ensinando a desenvolver game. No segundo foi com o aplicativo. E no 3º ano, esse ano, é usar o aplicativo dentro de treinamentos e expansão para todo mundo. Daí só uma reportagem falando dos idosos. Aqui é só mostrando, teve grande visibilidade, né? Falou, saiu. Aqui a gente foi em matéria na Science Magazine, em 2017, falando do desenvolvimento de games. A gente foi a primeira empresa a ensinar idosos a desenvolver game contra o declínio cognitivo. E a gente saiu, ó, tem a exame lá, o Ricardo comentou, mas esse foi depois. Estava assim, os idosos, os vovôs estão on nos aplicativos. É uma matéria sobre a gente que colocou e saiu lá na Exame, na Você, e saiu uma matéria no Jornal Nacional também. Até o ano de 2060, 1 em cada 3 brasileiros vai ser idoso. Estimativa do IBGE. É muita gente com muita vida pela frente e a perspectiva de receber uma aposentadoria baixa. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas de mais idade têm pensado em abrir algum negócio, em garantir uma renda a mais. Videogame e terceira idade pode ser uma combinação inusitada para alguns. A gente tem alunos com 70, 81 anos, né? Que quer vir aqui, quer fazer esse curso, quer participar. Mas esta turma vai além. Os alunos com mais de 60 anos não estão apenas jogando, eles criam os games. Dona Silvete, com 81 anos, desenvolveu sozinha uma guerra contra discos voadores, mas quer derrotar mesmo o preconceito. Mostrar para os jovens que também uma pessoa de idade talvez não tenha a mesma força física, mas ela compensa com uma certa astúcia que a vida lhe ensinou. Se homens e mulheres estão vivendo mais, com mais saúde, mais disposição, o mercado de trabalho não consegue acompanhar esse fenômeno. Ainda é muito lenta a valorização da experiência, um desperdício de talentos e oportunidades. Há muito a ser explorado. Um mercado de mais de R$1,5 trilhão voltado para os brasileiros mais experientes, que representam hoje perto de 13% da população. Coloquei isso porque, assim, um dado que assusta: 7% dos idosos no Brasil têm a doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer é um tipo de demência. Se a gente falar que hoje nós estamos com mais de 35 milhões de idosos, há mais de 2 milhões de idosos com Alzheimer hoje. E Alzheimer é uma doença que ainda não tem cura. A única forma é tentar fazer uma promoção da saúde para a gente ter uma longevidade melhor. Tem um vídeo que muitos já devem ter assistido, faz uns 10 anos já que eu tenho esse vídeo e eu sempre gostei. Eu gosto de estar com ele para a gente
O que é aquilo? Um pássaro. O que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. O que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes, aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Vezes? Não, foram muitas vezes. E daí, como videogame, eu subi de nível. Tive que aprender a comer com garfo. Mas quanto tempo? 1 mês, 2, 3, não sei. Daí, como videogame, eu subi de nível. Comecei a usar faca. Olha o perigo e quanto tempo ela ficou com atenção para eu aprender a comer com faca.
Tô vendo aqui, não tem nenhum descendente japonês, mas eu tive que aprender a comer com aqueles 2 pauzinhos lá, o hashi. Outro nível, esse é o nível extra lá, e eu tive que comer e aprender. Quanto tempo eu fiquei carregando meus filhos para aprender a andar? Não são meus filhos correndo atrás da Roberta e do Rafa, né? Para eles aprenderem a andar, porque eles são da mesma idade dos meus filhos. Né, Edson? Quanto tempo a gente ficou lá, com dor nas costas, mas segurando eles para não cair, fazendo isso. E sem reclamar. Por quê? Porque a gente queria que eles aprendessem, queria que eles crescessem. Por que não fazer isso com o idoso? Porque o idoso não vai ter mais jeito, ele vai morrer daqui a um tempo, porque ele não tem o que aprender. Tem que aprender. Sim, ele tem muito que aprender e ele tem muito que conviver com a gente. Só que tem um outro lado que eu coloco para a minha turma dos idosos quando eu falo também, fazendo meia-culpa. Quando as crianças estão falando com a gente está prestando atenção nela? Será que você está prestando atenção mesmo ou não? Ou quando tem um problema de celular, a filha, resolve para mim? E aí, não deu, resolve. Quantas vezes você vai falar isso? Essa vida você não vai aprender. Está passando problema. Se a gente começar a mudar nós por nós mesmos. Filha, como que eu faço para mexer nesse negócio do TikTok? Daqui, pai. Não, peraí. Eu quero fazer, eu quero aprender. Eu quero aprender. Você tem tempo? Ah, eu não tenho tempo. Vou para balada agora. Tá bom. Quando você voltar, ou num sábado, num domingo, quando você tiver 15 minutos de atenção para mim, você me ensina, eu vou estar te esperando. Daí eu vou aprender. Nem que eu faça 10, 20 vezes, eu vou aprender. Eu quero aprender. E é isso que a gente tem. A gente trabalha com as crianças, trabalha com os idosos, mas a gente também tem que mudar. Nós estamos numa geração, eles falam que é a geração sanduíche, tem que cuidar dos pais e dos filhos. E a gente está lá. E essa é a geração que a gente começou a cuidar dos pais e filhos, e como que a gente faz isso? Então, é uma coisa que a gente tem que mudar nós por nós mesmos também. A gente tem um trabalho, eu tenho um trabalho com as crianças, com os jovens que eu faço nas escolas, mas os idosos, assim, a gente tem que aprender a aprender e ser mais humilde às vezes e ver que os filhos sabem mais que a gente. É difícil entender. E tem coisa que eles não sabem e eles querem falar que sabem e falar, mas tem coisa que eles sabem. Só que a gente não consegue dividir. Não, filha, isso aqui eu já sei. Não, de repente, ouve. Ah, isso realmente eu já sei. Ou isso eu não sei mesmo. Vamos aprender juntos. Vou mudar minha cabeça. Mas eu tenho que estar disposto a mudar. Por quê? Porque eu quero ter uma vida saudável, uma qualidade de vida e estar junto com a minha família. A gente começa a trabalhar isso, eu começo falando do videogame, mas a gente tem um trabalho de promoção da saúde, que é para melhorar a qualidade de vida. A gente quer tudo isso, o máximo possível. Hoje eu estou super contente, meu filho voltou agora, chegou em casa ontem. Ele estava estudando fora, tá trabalhando e voltou ontem para ficar 3 semanas. Todo mundo, família reunida, todo mundo contente, e vamos aproveitar o máximo possível enquanto ele estiver aqui. E acho que é isso, gente. Queria passar para vocês essa parte. Era essa apresentação. Eu quero combinar com vocês, se vocês quiserem um dia, a gente marcar, não aqui nesse horário, que acho que é o meu horário de vocês, mas a gente combinar, marcar um outro horário, para a gente vir e eu ensino vocês a jogar esse videogame, jogar e levar para os seus pais, avós, familiares também. Tá bom? É isso hoje. Obrigado pelo tempo. Eu ia levar para casa, tá bonito, tá legal.
Não só eu preciso de inscrição e uma lista de vezes que eu tenho que prestar conta para a secretaria. Bom, boa noite a todos. Agora nós vamos começar a fluidoterapia. Peço que as pessoas venham até aqui. Como a gente sempre faz, primeiro a gente começa com relaxamento, onde vocês estão mesmo. Primeiro, fechando os nossos olhos. Procura se sentar bem confortavelmente aí. Sentir os seus pés no chão. Peso do seu corpo na cadeira. Posta bem suas costas na cadeira. Relaxa um pouquinho o ombro, o pescoço, movimenta um pouco. Vamos juntos fazer uma respiração bem devagar, bem profunda, bem consciente, prestando atenção no nosso corpo. A gente vai fazer isso juntos 3 vezes. Então vamos todos inspirar profundamente, enchendo o seu peito de ar. E expirar. Solta todo o ar. Outra vez. Inspira. Segura um pouquinho o ar. Depois expira. Solta todo o ar. A última vez. Inspirando. Soltando o ar, esvaziando o peito, relaxando bem o corpo. Com isso a gente vai abrindo o nosso coração, mente, para receber tudo que foi preparado para a espiritualidade, os fluidos benéficos já começam a nos envolver. Vamos mentalizar nosso Mestre Jesus entre nós, grande amigo, no seu olhar de amor, de acolhimento, está conosco. Nossos mentores também estão ao nosso lado, nossos anjos da guarda que sempre estão conosco, também estão aqui ao nosso lado. Os amigos espirituais da fluidoterapia, juntamente com os artistas que estão aqui na frente, estão projetando sobre nossas cabeças uma luz muito forte, muito brilhante, muito branca, vai iluminando, clareando todo esse ambiente. E vamos todos visualizar essa luz entrando lá no alto da nossa cabeça. Ela vai devagar, percorrendo todo o nosso corpo, parando cada um dos nossos pontos de força, desobstruindo, vibrando, realinhando.
trazendo muita paz, muita saúde, muita esperança, força, coragem, tudo que cada um está precisando nesse momento que a gente possa receber. Nossas dores possam ser suavizadas, aliviadas. Sejamos abertos a receber todas as suas intuições dos nossos amigos espirituais. Vamos fortalecer nossa fé. E agora vamos levar nosso pensamento até as nossas casas, levando junto conosco toda essa luz que já chega nas nossas casas, variando todo o ambiente, percorrendo cada um dos cômodos, envolvendo os familiares que ali estão. A luz possa fazer uma grande limpeza, uma grande organização dos nossos lares. Possamos agora tudo isso que a gente recebeu, doar um pouquinho, principalmente para os nomes que foram colocados de assunto hoje, as pessoas que estão precisando, possamos envolvê-las com muita luz, com muito amor. E em especial nessa noite, possamos dirigir todas as energias boas aos idosos que a gente conhece, a família, mas todos aqueles que a gente também não conhece, que possam estar sozinhos, possam nas casas de repouso. Em especial, todos eles sejam abraçados, envolvidos nessa luz pelo nosso amor. A grande lição dessa noite, devemos sempre cultivar essa postura de aprendiz. Independente da nossa idade, todos estamos aqui para aprender. Como o Fábio falou, que possamos aprender com os nossos erros, rir desses erros, ter mais leveza, não exigir tanto a perfeição. E todos estamos aqui para aprender a evoluir. Cada um do jeito, do seu ritmo. Sempre amparados por Deus, todos os amigos espirituais que nos
Temos uma semana bem leve, esse olhar de aprendizado, muita paz, muita serenidade. Antes de abrir nossos olhos, vamos um minutinho ainda envoltos em todo essa energia, agradecendo por estarmos aqui, por termos escutado a palestra, termos recebido energia. Podemos estar aqui tocando todos esses pensamentos. Devagar, nos sentindo nosso corpo, volta nesse ambiente, movimenta os pés, as mãos. Por último, abrir nossos olhos. Certeza, né? Todos estamos mais leves, bem melhores. A gente entrou aqui. E agora a gente vai fazer o encerramento da noite. O Ricardo já se manifestou. Pode vir aqui, Ricardo.